Oi, gente, conforme combinado, iremos fazer a correção hoje da lista de exercícios referente a conjuntos numéricos, tá bom? Então, vamos aqui. Primeira questão. Efetue as operações e diga se os resultados pertencem ou não ao conjunto dos números naturais, tá bom? Então, a gente viu que número natural, esse conjunto é representado pela letrinha N, esse conjunto começa com um zero e segue infinitamente em relação ao sentido direito, tá bom? Começa com zero e é infinito à direita. Então, a gente viu que nesse conjunto, os números são todos positivos e inteiros. Eles não podem estar quebrados, tipo 1,7. 1,7 é um número decimal. A gente costuma chamá-lo de número quebrado, entre aspas, tá bom? Então, vamos aqui. Então, se eu quero saber se um número pertence a esse conjunto, eu tenho que observar essas duas coisas. Se ele está inteirinho, contrário de quebrado, e se ele é um número positivo, tá bom? Então, vamos aqui. 20 menos 40. Eu tenho uma dívida de R$ 40 e paguei 20. Vou ficar devendo 20. Se eu vou ficar devendo 20, esse número é negativo, logo ele não pertence aos naturais, tá bom? Item B, menos 3 vezes menos 4. Eu faço 3 vezes 4, que é 12, e menos vezes menos é mais. Mais 12 é um número inteiro, logo pertence aos naturais. 240 dividido por 5. Quando você divide 240 por 5, dá 48. 48 também pertence aos naturais. Item D. 40 dividido por 6. Se você colocar na calculadora 40 dividido por 6, ou fizer a própria conta, você vai perceber que vai dar 6,666 infinitamente. Tá? Esse número é decimal, vai aparecer a vírgula, e ele vai se repetir infinitamente o 6. O 6 vai se repetir infinitamente. Logo, esse número aqui, ele não é natural, logo, ele não pertence aos naturais. Item E, 2 centésimos. Como é que eu transformo 2 centésimos em um... Como é que eu faço essa conta sem precisar armar a conta, né? Então, o que é que eu faço? Eu quero dividir 2 por 100. Eu repito 2, coloco uma vírgula no final do 2, e a vírgula tem que entrar no número, no sentido direita e esquerda, duas casas, porque aqui eu tenho 2 zeros, certo? Mas eu não tenho duas casas, eu só tenho 2, então eu coloco um zero, agora eu tenho duas casas. O que é que eu faço? Eu apago a minha vírgula, coloco agora a vírgula e amarro-a com um zero. Então, dá 0,02. Se eu estivesse dividindo por 1000, eu teria que ter 3 casas. Então, teria que acrescentar outro zero e assim por diante. Eu posso fazer isso sempre que eu estiver dividindo por uma potência de 10. Por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Certo? Esse número aqui, ele está quebradinho, ó. Logo, ele não pertence aos naturais, tá bom? Item F. 60 menos 50 é 10. 10 vai estar aqui dentro desse conjunto, logo ele pertence aos naturais, tá bom? Segunda questão. Cadê a segunda questão que não está aparecendo para mim? Pronto, segunda questão. Efetue as operações e diga se os resultados pertencem ou não ao conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai aqui trabalhar com números inteiros, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho uma dívida de R$ 30 e uma dívida de R$ 80. O que é que eu faço com essas dívidas? Eu vou somar as minhas dívidas, tá? Então, eu devo 30 e devo 80. Então, na verdade, eu devo 110. Se eu continuo devendo, é negativo, certo? Eu quero saber se eles pertencem ou não ao conjunto dos inteiros. Lembrando que o conjunto dos inteiros é representado pela letrinha Z. Esse conjunto, ele não tem começo e também não tem fim. Lembram? Mas ele tem um elemento central que divide quem é positivo de quem é negativo. Então, à direita eu vou ter os naturais dentro desse conjunto, né? 1, 2, 3, infinito. E ao lado esquerdo eu tenho os naturais com o sinal trocado, os opostos dos naturais. Então, eu vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Tá? A gente viu que o conjunto dos inteiros ele é composto pelos naturais e os seus opostos. Para ser inteiro, tem que estar inteiro, não pode estar quebrado. E ele pode ser tanto positivo quanto negativo, ok? Então, 110 ele vai aparecer aqui nessa contagem negativa. Então, logo ele pertence
aos inteiros, tá bom? Item B. Eu tenho uma dívida de R$10 e paguei com R$20. Eu tenho um troco. Troco de quanto? Troco de R$10. Então, é mais 10. Mais 10 pertence aos inteiros. Item C. Menos 20 vezes mais 20. Eu faço 20 vezes 20, que dá 400. Agora, eu vou multiplicar os sinais, ó. Quando eu estou multiplicando sinais diferentes, dois sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Tá? Então, ó, se eu estivesse multiplicando mais e mais, daria mais. Se eu estivesse multiplicando menos e menos, também daria mais. Agora, quando eu multiplico mais vezes menos ou menos vezes mais, o resultado é negativo. Tá? Então, quando eu multiplico ou divido sinais iguais, o resultado é positivo. E quando eu multiplico ou divido sinais diferentes, o resultado é negativo. Como eles são diferentes aqui, certo? Menos vezes mais, vai dar negativo. Mas ele está inteirinho, logo ele pertence aos inteiros. 100 dividido por 3. Quando você faz a conta 100 dividido por 3, dá 33,333 infinitamente. Deu um número quebradinho, logo ele não pertence aos inteiros. Item E. 56 dividido por 8 dá 7. 7 está inteiro, logo pertence aos inteiros. Item F. Menos 30, menos 50, menos 20, mais 70. O que é que você tem que fazer aqui primeiramente? Primeiro você vai somar a sua dívida. Então, soma tudo que é negativo. 30 mais 50 dá 80, 80 mais 20 é 100. Mas você está somando dívida, então continua dívida. Mais 70, pronto. Aí, o que é que você tem agora? Você tem uma dívida de R$100 e vai pagar só 70. Vai ficar devendo quanto ainda? Vai ficar devendo 30. Menos 30, tá nesse conjunto? Tá. Tá inteirinho, ó, logo pertence aos inteiros. Item G, menos 30 mais 60. Deve 30 e tem 60 para pagar. Tem troco de 30, né? Logo pertence aos inteiros. Deve 90, pagou 60. Continua devendo 30. Também pertence aos inteiros. Menos 40 dividido por menos 2. 40 dividido por 2 é 20. Menos dividido por menos, ó, sinais iguais, vai dar positivo. Mais 20 também pertence aos inteiros. Ok, galera? Vamos aqui para a terceira questão. Determine o antecessor do menos 80. Eu não sei se eu copiei essa questão de maneira correta. Até o item F, deixa eu ver aqui. Tá correto. Vamos aqui, ó. Item A. Eu quero saber quem é o antecessor do menos 80. Se eu quero saber quem é o antecessor de alguém, eu venho no número, vou fazer aqui embaixo, tá? Eu venho no número e subtraio anteriormente, né? Ó, antecessor. Então, eu tiro uma unidade dele. Aí, você faz aquela mesma ideia da questão anterior. Devo 80 e devo 1, eu devo 81. Eu somo a dívida, tá? Continua negativo. Então, o antecessor do menos 80 é o 81. Item B, o sucessor do menos 40. Sucessor, eu somo uma unidade. Devia 40 e paguei 1, vou ficar devendo 39. Item C, o oposto do mais 300. O oposto do mais 300 é o menos 300. Item D, o antecessor do M. Quero saber quem é o seu antecessor, eu tiro uma unidade. Não dá para fazer mais nada aqui, você não sabe quem é o M. Então, o antecessor do M é M menos 1. Item E, o sucessor de P menos 1. O sucessor de P menos 1, eu tenho que somar 1. Mas quando eu faço menos 1 mais 1, eles se anulam, porque eles são opostos. Então, sobra quem? Sobra apenas o P. Então, o sucessor de P menos 1 é P. Item F, o antecessor de M menos 1. Eu venho em M menos 1 e tiro uma unidade. Menos 1 e menos 1 dá menos 2. Eu vou somar essa minha dívida aqui. Então, o antecessor de M menos 1 é M menos 2. Ok? Quarta questão.
Classifique os números decimais que são infinitos em periódicos ou não. Então, eu quero saber aqui se eles são periódicos ou não. Em caso de serem periódicos, eu quero saber quem é o período. Então, vamos aqui. 1,222 infinito. Dá para perceber que é periódico e quem é o período? É o 2. Então, isso aqui é periódico, periódico. E o período é o 2. Eu tenho como deduzir que o próximo algarismo vai ser o 2. Item B, 0,875. Eu não tenho como saber quem é o próximo número. Então, isso aqui é não periódico. Não periódico. Item C, 1,4, ó, 56, 56, 56. Tá? Então, eu estou percebendo que tem um padrão de repetição a partir do 4. Então, isso aqui é periódico. Periódico. E o período é o 56. Aqui no item D, eu esqueci de colocar as reticências, tá? Mas tem. Item D, 8,123. Ah, tia, será que o próximo é o 4? Que seja. Mas a gente não tem como deduzir que se é ou não o 4. Certo? Então, como eu não tenho como deduzir, isso aqui é não periódico. Não periódico. Certo? Quinta questão. Diga se os números a seguir pertencem ou não ao conjunto dos números racionais. Então, a gente viu que o conjunto dos números racionais é representado pela letrinha Q, tá? E quem é que pertence a esse conjunto? É todo número na forma A sobre B, tal que o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros não negativos, não nulos, perdão. Então, ó, é racional todo número que pode ser posto na forma de fração, onde o numerador é inteiro e o denominador é um inteiro diferente de zero. Esse asterisco aqui no conjunto retira o zero do conjunto. Tá? Então, o A e o B são inteiros e o B não pode ser zero porque não existe divisão por zero nesse conjunto, tá bom? Então, vamos aqui. Então, se eu quero saber se um número é racional, ele tem que virar fração. E a gente viu que ele só não vira fração em duas situações. O resto tudo vira, tá? Que vocês, pelo menos o que vocês estão vendo até agora. Então, ó, quando é que ele não vira? Se ele for um número decimal e infinito e não periódico. Tipo esse número aqui, é decimal, é infinito e é não periódico, então não vira. Qual é outra situação que não vira? Quando ele não possui raiz exata. Geralmente, números primos não possuem raiz exata. E existem outros também, tá bom? Depois a gente vai aprender com mais calma a fazer um cálculo da raiz aproximada da raiz não exata, tá bom? Mas de antemão, se o número não tem raiz exata, ele não vira fração. Tipo raiz quadrada de 11. É uma raiz não exata. Logo, ele também não vira fração. Então, eu procuro as situações onde ele não vira. O resto tudo vira. Então, quando é que ele não vira? Quando ele é um número decimal infinito e não periódico e quando não tem raiz exata. O resto vira, tá? Esse número aqui é uma dízima periódica. Logo, ele pertence às racionais. Vira fração. 1,286 é um número decimal infinito e não periódico. Logo, esse aqui não vira fração. Então, não pertence aos racionais. Raiz quadrada de 9, quem é? É o 3. Logo, vira fração. Menos 689. Pertence aos racionais. Vira fração. 0,555 é uma dízima periódica. Vira fração. 1,2 é um número decimal finito. Vira fração. Raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é um número não exato. Tá enganchando. A raiz quadrada de 3 é uma raiz não exata. Logo, se não tem raiz exata, não vira fração. Logo, não pertence aos racionais. Tá? Então, observe, ó. Só tinha duas situações onde não vira. Aqui, ó. Eu coloquei só duas para vocês. Aqui, onde é um decimal infinito e não periódico. E aqui, onde não tem raiz exata. O resto tudinho virou fração. Ok? Sexta questão. Assinale V para os itens verdadeiros e F para os falsos. Então, a gente viu o seguinte, ó. Todo número natural, 1, 2, 3,
está contido no conjunto dos inteiros. Não foi? Porque a gente viu que os inteiros, ele é a composição de quem? Dos naturais e os seus opostos. Então, quem é que pertence ao conjunto dos inteiros? Esses números, né, naturais positivos e os seus opostos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E a gente viu que os inteiros podem virar fração. Logo, os inteiros pertencem ao conjunto dos racionais. Tá? Então, o racional é todo número que vira fração ou que já é fração. 2/3. Quem mais vira fração? Decimal finito, decimal infinito. Certo? Então, a gente observou o seguinte, ó, que todo número natural está contido nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Então, todo número natural automaticamente é um número inteiro e todo número inteiro automaticamente é um número racional. Ok? Então, vamos aqui, ó. Item A. Todo número natural é inteiro? Sim, todo número natural é inteiro. Por quê? Porque os naturais estão contidos nos inteiros. Certo? Esse conjunto aqui é composto por esse daqui. Logo, isso é verdadeiro. Todo número inteiro é racional? Sim, esse conjunto dos inteiros está contido nos racionais. Ele está lá dentro. Logo, todo número inteiro vira fração. É racional, é verdadeiro também. Todo número racional é natural? Será que todo número que pode ser expresso na forma de fração é um número natural? Será que sim? Por exemplo, esse aqui é racional, né? 0,22 infinito. Mas ele é um número natural? Não. Então, ele é racional, mas ele não é natural. Logo, isso é falso. Nem todo número racional é natural. Todo número inteiro é natural? Vou pegar aqui o conjunto dos inteiros, ó. Conjunto dos inteiros. Ele é tudo isso aqui. Aí eu estou afirmando que todo inteiro é natural. Menos 2 é inteiro, mas é natural? Não. Tá? Então, isso também é falso. Item E. Todo número racional é inteiro? Todo número que pode ser expresso na forma de fração tá inteiro? Ó, tá na forma de fração. É racional, mas não é inteiro. Então, nem todo racional é inteiro. Então, isso na verdade, todo número racional é inteiro. Então, isso é falso. Certo? Ele está afirmando que todo número que vira fração é inteiro. Isso é uma mentira, ok? Item F. Toda dízima periódica é racional. Isso é verdade. Todo número que é dízima periódica pode ser transformado em fração. Então, isso é verdadeiro.